Com o tempo, entendi. Isso acontece para me lembrar de que as palavras também respiram, e porque respiram estão vivas. Neste meu testemunho para você, ou melhor, neste relato, tudo que arfa e respira e ofega e sente pode entrar sem distinção. Às vezes, penso que a vida de cada um é nada mais do que isso, o breve relato de uma viagem. Olá a todos, eu me chamo João Pedro Sena e esta comunicação busca apresentar alguns resultados alcançados em minha pesquisa, intitulada Tempo, Espaço e Ação em Diálogo, o lírico como elemento constitutivo da atmosfera de A Árvore, de Silvia Gomes. Pesquisa esta que ocorreu no âmbito do Grupo de Estudos de Teorias do Drama, GT de UFBA, sob orientação do professor doutor Rodrigo Nascimento. Em um primeiro momento, o que buscou-se foi justamente escolher qual seria esse objeto de pesquisa, o que nos levou à obra A Árvore, peça da dramaturga mineira Silvia Gomes, considerada um dos grandes expoentes do teatro brasileiro contemporâneo. Em sua obra, Silvia irá nos guiar pelo processo de metamorfose de sua protagonista, A, transformando-se de mulher em árvore. E ao passo que, enquanto leitores, nós observamos toda essa transformação, A, com seu olhar, contempla as mudanças ao seu redor e, mais do que isso, contempla os últimos sopros de sua vida humana. Ao ler a peça, talvez nos questionemos como classificá-la e a qual tradição ela pertence. Com o tempo percebi de que essa não deveria ser a questão principal, pois o que está em jogo aqui não é as tradições às quais essa peça faz referência, mas mais importante do que isso, como seus elementos de espaço, de tempo, personagem e ação operam de uma forma que remodela o que temos como postulado do que é o bom teatro. Nesse sentido, gostaria de fazer algumas provocações. A primeira delas é sobre a tensão constante de espaço e tempo, que influenciam bastante a construção da perspectiva dos problemas que a peça aborda. A professora Anne Uberfeld, em seu livro Para Ler o Teatro, afirma que espaço, tempo e personagem influenciam diretamente a construção da ação e, sobretudo, a construção de um discurso teatral. Discurso teatral este que na peça vai nos mostrar que o foco aqui não é a transformação em si, mas os sentimentos que essa personagem tem nesse processo. Neste trecho que destaco, dia 8, 8h32 da noite, a personagem começa a perceber e fica assustada não com o fato de não conseguir mais segurar os objetos ou de perder alguns movimentos. Ela se assusta com o fato de não estar mais assustada, não se incomodar com a dor, ou se incomodar em estancar essa seiva, ou mesmo o sangue. O que nos mostra que isso se dá justamente porque nesse momento ela está em profunda simbiose entre o seu eu humano e o seu eu árvore. E essa é uma tensão que está presente em toda a peça e que surge, sobretudo, do enquadramento lírico que é dado a essa personagem, que vai definir muito fortemente não só a ação, como o espaço, o tempo e, sobretudo, o discurso que é transmitido por essa peça de teatro. A professora Cleise Mendes, em seu artigo A Ação do Lírico, vai nos dizer que a ação do lírico vai abranger os textos não somente no diálogo, como normalmente costuma se pensar na tradição, mas também numa subjetivação de espaço, de tempo e de ação. Essa subjetivação em árvore se dá pelo olhar que é dado pela protagonista A. Nesse trecho que destaco, dia 8, 16h58, ela percebe e contempla seus momentos finais de vida. Ela começa a entender que esse relato não é somente um relato de viagem, é um relato de uma viagem de despedida. É sobre abandonar a forma humana e abraçar o que acontece com o seu corpo. E aí a gente percebe que, como ela fala, toda essa sensação de transformação acontece num movimento de vai e volta. Vai e volta esse que é também presente no tempo e no espaço da peça. Isso nos mostra que Silvia, ao seu próprio modo, nos apresenta uma nova configuração do que é o drama brasileiro. Ela não mais se prende a esses postulados aristotélicos do que formam a boa peça. Ela metamorfoseia não somente sua personagem árvore, como também as noções
preconcebidas que nós temos do que é esse drama brasileiro e do que pode vir a se tornar o drama brasileiro contemporâneo. Essas foram as referências que eu usei para essa comunicação e muito obrigado pela escuta.